Com muito prazer, muita alegria, teremos agora o pronunciamento do nosso novo bispo, Mário Spack. Boa noite. Hoje eu falo igual Dom Ricardo Hoppers, sacerdote de Curitiba, que foi sagrado bispo. Ele disse assim: até agora há pouco não tinha nada na cabeça. Agora já tenho, né? Hoje eu entendi também por que muitos bispos são carecas. Por causa do óleo. E se eu ficar com a cabeça assim, não vou achar que eu estou perdendo o equilíbrio. É porque o óleo pode estar escorrendo para o outro lado, né? Mas então, eu quero agradecer a cada um e cada uma de vocês que veio aqui. Imaginem que vieram todos os bispos do Paraná. Isso daqui, para mim, é um sinal imenso da comunhão, da amizade, daquilo que foi construído e daquilo ainda que se abre para que nós construamos juntos. Muito obrigado. Agora vamos fazer o seguinte, para que eu possa agradecer a cada um, olhe para quem ainda está do seu lado e diga: muito obrigado porque você veio. Vai lá, diga isso. Assim nós já temos o agradecimento de todos, mas eu quero ainda citar os padres daqui de Paranavaí e de muitos outros lugares que vieram, assim como os bispos que vieram de outros lugares, os diáconos, os religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, e uma multidão de leigos amigos. Mais de 20 médicos e psicólogos do Instituto Católico de Psicologia e Pesquisa estão aqui. Secretários, executivos, funcionários da CNBB, autoridades civis, militares, TV Evangelizar, que transmitiu para 112 outros canais, repetidoras do Brasil afora, as várias emissoras de rádio, os seminaristas, as meninas formandos e assim por diante. A minha família, parentes, o pessoal de minha comunidade, lá do interior de Irati, que bom ter vocês aqui nesta noite. Em 1994, quando eu havia terminado o triênio de filosofia, eu pedi a Dom Murilo para fazer um ano de espiritualidade. Dom Murilo me disse: oxalá todos os seminaristas pedissem algo assim. E ao invés de me enviar para São Paulo, me mandou para a Itália. Viajei em dezembro de 94. Minha família, naquele momento, sofreu com esta ideia de eu me distanciar e ir tão longe. Fui para um ano em Lopiano, Florença, na escola Vínia Meia, para seminaristas e sacerdotes. É uma escola onde não há professores, não há alunos, mas é uma escola do Evangelho, onde se coloca em prática o Evangelho. 6 meses depois, durante o mês de maio de 95, vivi uma profunda experiência de Deus, de várias semanas, onde eu ia na capela, noite adentro, e rezava em voz alta, estendendo as mãos, me colocava na disponibilidade total de Deus. Dias depois, recebi um telefonema de Roma. Eu estava perto de Florença. Ofereciam-me a proposta de continuar estudando lá. Exultei de alegria. Era a resposta à minha oração? Com certeza. Escrevi e enviei um fax. Na época era fax. Meio mais moderno naquele momento.
Enviei a Dom Murilo. Ele me respondeu imediatamente, dizendo que a experiência de comunhão que eu queria viver, eu deveria viver aqui na diocese, e não a 10 mil quilômetros de distância. Eu entendi claramente o que ele queria falar. Fui diante do mesmo Santíssimo que eu havia rezado, ainda sem entender porque no Santíssimo dizia uma coisa e através do bispo Deus dizia outra coisa, mas depois de um pouco eu percebi que as coisas de Deus não podemos querer entender. Comuniquei a resposta do bispo ao pessoal de Roma. Eles me disseram para telefonar, esperar uns dias e telefonar ao bispo para agradecer. Não era o que eu esperava, pois eu estava até com medo de Dom Murilo. Fiz isso, e Dom Murilo, ao atender o telefone, silenciou, e eu não sabia mais o que dizer. Depois de uns segundos, ele me perguntou, eu estava 6 meses lá, tinha ido para 1 ano. Ele perguntou assim: Mário, você está pronto a voltar para o Brasil imediatamente, se eu lhe pedir? Agora fui eu que fiz um pouco de silêncio e, inspirado pelo Espírito Santo, respondi: Dom Murilo, o Senhor é o meu bispo e é o canal das graças de Deus para mim. Se o Senhor pedir para voltar, eu volto imediatamente. Ok, disse Dom Murilo, Deus lhe abençoe. E assim terminou o telefonema. Como a resposta do bispo tinha sido negativa, eu nem sequer comentei com a família daquela proposta de Roma de estudar lá. Dei-me conta, aliás aqui me perdi já. Como a resposta do bispo tinha sido negativa, não comentei com a família. Mas 1 mês depois, Dom Murilo me telefonou e disse assim: Mário, eu pensei, eu rezei e eu sinto que você deve continuar estudando lá. Foi uma explosão de alegria. Mas aí eu lembrei da família, eu não tinha dito nada. Eu tinha ido por 1 ano, inclusive com a passagem de retorno. A família quis que eu voltasse no final do ano. Dei-me conta que de um lado eu tinha Deus e do outro a família. Foi um momento difícil. Eu precisava escolher. Naqueles dias ouvimos o Evangelho, a passagem: quem tiver deixado pai, mãe, campos, receberá 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. E eu disse para a família: eu vou ficar. Foi um momento muito difícil. Transferi-me para Roma. Cheguei numa casa onde tinha 8 seminaristas e um padre alemão como reitor. Naqueles dias tinha terminado os estudos um seminarista alemão que retornou para a sua diocese para se tornar padre, e eu entrei no lugar dele. Só que ele era o ecônomo da casa, e assim eu me tornei ecônomo numa casa que tinha uma caixa comum para todas as despesas. Como ecônomo, dei-me conta já nos primeiros meses que as minhas despesas giravam em torno de $500 ao mês. Dom Murilo tinha dito: fique, mas nós não vamos poder te ajudar. E eu entendia, porque aqui tinha seminário. E se eu ficasse no seminário aqui, não aumentaria as despesas. Então a diocese, eu sabia que não teria ajuda, e eu não tinha coragem de pedir ajuda para a família. Uma noite, durante o jantar, eu falei a todos que estar ali era o meu sonho, estudar na Gregoriana. Mas por dever de justiça, eu não poderia ficar ali.
pois eu só tirava do caixa comum e não colocava nada. Naquele jantar, todos ouviram e ficaram em silêncio. Na noite seguinte, veio jantar conosco um bispo que depois se tornou cardeal, Dom Miloslav Vlk, da República Tcheca. O padre Hubertus, o reitor, disse assim: Mário, conte para o bispo o que você falou para nós ontem. Eu até estranhei um pouco, mas contei. No final o bispo disse assim: você vê que nós vamos ter que achar uma diocese para você, ou então uma outra família. No entanto, dentro de mim, eu senti que jamais aceitaria uma e a outra proposta. Quando o bispo terminou de falar, Padre Hubertus disse: vejam como é coisa. Ontem ele partilhou conosco o que vivia dentro, e hoje de manhã nos telefonou um senhor da Suíça, um homem chamado Senhor Brown, e perguntou se eu conheço algum seminarista brasileiro que precise de ajuda. E eu disse: conheço, ele mora aqui comigo. E esse senhor Brown pagou os 6 anos de estudo e ele me dava $1.000 ao mês. E não quis nem que eu o conhecesse para não dever obrigação para ele. Providencialmente, ele me ajudou durante todos aqueles anos. E agora era eu que contribuía com um valor mais alto para o caixa comum. E o Evangelho dizia: quem tiver deixado pai e mãe em campos, receberá 100 vezes mais. Daquele dia em diante, nunca mais duvidei do Evangelho. E está aqui a raiz de todas as ações evangelizadoras que motivei na igreja, inclusive aquela ação evangelizadora, nossa igreja mãe, que ajudou a terminar esta linda catedral. Mas tempos depois, estão cansando já? Tempos depois, ocorreu um outro episódio que me marcou mais profundamente ainda. Quando Deus quer revelar alguma coisa para nós, Ele vai nos preparando para lá na frente, Ele nos dizer aquilo que Ele quer dizer e já encontrar um terreno preparado. Então, eram semanas que eu não entendia porquê, mas vivia com muita tristeza. Eu tinha deixado tudo por Deus. Por que agora viver com muita tristeza? Um dia, de manhãzinha, ao tomar café, antes de sair para pegar o ônibus que ia para a escola, para a universidade, caíram algumas gotas de café sobre a camisa branca. Corri para o quarto, troquei de camisa e fui correndo para o ponto de ônibus na direção da universidade. Estava escuro ainda e fazia muito frio. E eu naquela tristeza, naquela angústia, chegou o ônibus, entrei e ao colocar a mão no bolso da camisa, percebi que estava sem o cartão que ficou na camisa anterior. Nisso, imediatamente vieram os controladores. Na Itália não há cobradores no ônibus e no metrô. Só esporadicamente passam os controladores e quem estiver sem o cartão paga a multa. Não tive como me justificar, me senti muito humilhado diante de todos, além de ter que pagar a multa ou eventualmente ser preso. Pegar uma multa a pé foi muito humilhante. Naquela viagem de quase 2 horas que eu fazia para ir e 2 horas para voltar, que eu normalmente usava para rezar, aquele dia eu fui brigando com Deus. Não aceito, não aceito e não aceito. Já perto da Gregoriana, onde eu estudava, ao lado da Fontana de Trevi, que muitos conhecem, me caiu no coração uma frase do Evangelho: quem quiser ser meu discípulo, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ah não, me dá outra. Mas essa não saía. Fiquei parado naquele calçadão, com os olhos fechados,
e mais com a razão do que com a vontade, eu disse: Deus, eu quero ser seu discípulo. Eu vou ser seu discípulo, custe o que custar. E fui. Entrei na sala de aula. A sala de aula na Gregoriana é estilo teatro, que vai subindo. Eu fui na última fileira. Ao sentar-me, uma senhora que estava na primeira fileira me chamou: Mário, vem aqui. Eu me aproximei dela, parei, e ela disse assim: não sei porquê, mas hoje, quando você entrou, eu fui inundada pela presença de Deus. Senti que foi Jesus que passou. Eu retornei pelos mesmos degraus, mas desta vez chorando e gritando dentro de mim: entendi. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. O grão de trigo que cai na terra e morre, produz muito fruto. Quem quiser ganhar a vida vai perdê-la. Naqueles dias, encontrei no corredor da universidade o padre Hugo Vani, admirável professor de Bíblia da Gregoriana. Contei a ele esse episódio e ele, que me conhecia bem, disse: Mário, esta é uma experiência mística. Deus te deu, pois Ele quer de você coisas grandes. Talvez Padre Hugo Vani se referia ao que está acontecendo hoje. A minha tese de conclusão do curso em dogmática, em cristologia, naqueles anos, foi sobre Coríntios 2:2. Não conheço que Cristo e Cristo crucificado. Há 15 anos, diante desta imagem aqui, de Cristo crucificado, que talvez poucos conseguem enxergar pela distância em questão, no dia da minha ordenação diaconal, eu me consagrei a Ele, pedindo que eu não me desviasse das feridas e dos sofrimentos dos irmãos e nem das feridas da igreja. Hoje, de joelhos, eu vou renovar este compromisso. São Pedro Apóstolo, queridos arcebispos e bispas, na sua primeira carta, escreve que Jesus, por seu sacrifício na cruz, é o verdadeiro pastor e guardião, é o episcopo do seu sacrifício da cruz. A Pastores Gregis, texto orientador para a vida e o ministério dos bispos, fala que o bispo precisa se debruçar sobre a dor de cada homem e mulher que sofre. Lembra também que seu estilo de vida é a kenosis, o esvaziamento de Cristo, e a configuração a Cristo e a participação nos seus sofrimentos torna o bispo santo junto de seu povo. Esses são os motivos para minha consagração hoje, que é uma oração, e aquilo é aquilo que preciso e desejo no mais profundo. Agora eu vou pedir para todos, ao se levantarem, colocarem a mão direita sobre o seu coração. E acompanhe essas palavras. Tenho o único bem sobre a terra, Jesus crucificado e abandonado. Não tenho outro Deus além dele. Nele está todo o paraíso com a Trindade e toda a terra com a humanidade. Por isso o seu é meu e nada mais. No alto da cruz, a dor universal tornou-se sua. Portanto, minha também. Irei pelo mundo acolhendo as manifestações dele, o crucificado, em cada momento da minha vida. No que me faz sofrer, eu o encontro.
nas turbulências que me invadem no presente também. Por Ele, compartilharei a dor de quem está ao meu lado, como também aquilo que não é paz, alegria, belo, amável e sereno. Assim espero pelos anos afora, em sintonia com o crucificado, acolher as angústias, as humilhações, também onde Ele se manifestar. Na comunhão com Ele, quero agir na plena transparência e desse modo passar como fogo que devora tudo que deve cair e deixa em pé só a verdade. E é essa graça que eu peço a Ele para cada momento presente da minha vida.